Eu quero convidar você para nós abrirmos as nossas Bíblias, então, no Evangelho de Mateus, dando sequência aos estudos que nós temos feito de maneira expositiva do Sermão do Monte. Então, por favor, abra sua Bíblia lá, Mateus, capítulo de número 5, e nós vamos ficar nessa semana nos versos de número 33 até o verso de número 37. Mateus, capítulo 5, versos 33 a 37, é o que nós vamos estudar nesta manhã. Palavra do Senhor, queridos, em Mateus capítulo 5, dos versículos 33 a 37, nos diz assim: Também ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar, queridos? Pedir que o Senhor nos ilumine no estudo dessa manhã. Ó Deus querido, nós queremos, em primeiro lugar, louvar o Teu nome, Deus, e Te agradecer pelo dia que nós recebemos de Ti mesmo. Obrigado, Deus, porque as Suas misericórdias se renovam nas nossas vidas nessa manhã e nós podemos desfrutar da Sua companhia, podemos desfrutar da Sua bênção, podemos desfrutar de mais um domingo, mais um dia que é dia do Senhor, dia santo, dia que nós dedicamos para o estudo da Sua palavra de maneira mais intensa, o dia que nós dedicamos à família e o dia que nós nos preparamos para cultuá-lo publicamente. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem realmente falado ao nosso coração, tem demonstrado por nós o Seu amor, tem derramado sobre nós a Sua graça, tem nos revelado misericórdia, tem nos livrado de muitas situações duras, difíceis, e tem nos usado como instrumentos da Tua vontade, para que nós possamos ser resposta de oração para outras pessoas, resposta de pedidos de ajuda que pessoas fazem para Ti, e o Senhor nos dá o privilégio de sermos resposta para as necessidades que nós podemos atender com aquilo que o Senhor tem nos dado. Continua falando conosco, Deus, ministra ao nosso coração, nós precisamos Te ouvir. O Senhor é o Deus da verdade, sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, é sobre isso que a Sua palavra fala conosco, sobre verdade, sobre sermos verdadeiros. E o Senhor é absolutamente verdadeiro naquilo que promete, naquilo que nos fala, naquilo que ministra ao nosso coração, naquilo que o Senhor faz. O Senhor é a verdade máxima das nossas vidas. Por isso, fala conosco, nos ajuda e nos ensina a sermos verdadeiros, a usarmos da nossa boca, da nossa língua, para também falar a verdade. Isso é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele começa trazendo mais um dos mandamentos. Ele vem falando agora do 9º mandamento, aquele que diz que nós não devemos falar falso testemunho contra outra pessoa, né? Esse parece talvez um mandamento diferenciado, porque diferente dos outros, ele é um mandamento mais pragmático, né? É uma coisa assim mais, assim, não minta. Basicamente, né? Não difame, não fale mal do outro. E parece que é um mandamento assim, mais simplificado do que os outros, né? Apesar de que a gente, como nós vimos sobre o não adulterarás, por exemplo, sobre o divórcio, sobre os relacionamentos um pouco antes, nós vemos que esses mandamentos eles são um pouco mais significativos, né? Ou aparentemente são mais significativos, mais densos, mais profundos, e esse parece uma coisa mais simples. E é justamente por ele ser um dos mandamentos mais simples de serem cumpridos, por ser algo extremamente pragmático, ou pelo menos parecer algo pragmático ali de uma primeira instância, de uma primeira olhada, nós vamos às vezes dar uma importância mínima para esse mandamento e olhar para ele como se ele fosse, não, é simples, isso aí é tranquilo de fazer, e muitas vezes por simplesmente olhar, não, é um mandamento tão simples, nós acabamos deixando de prestar atenção nesse mandamento e cometendo exatamente o que ele nos orienta a não fazer. No entanto, eu queria começar essa aula trazendo um pouquinho sobre a visão do que acabou se tornando esse mandamento, né?
Existem duas partes desse mandamento. A primeira, não jurarás falso contra ninguém. Ou seja, você não vai mentir, você não vai falar mal de alguém, você não vai difamar e você não vai caluniar. Em tese, é isso que o mandamento está nos dizendo, pelo menos o que foi dito aos antigos, né? Isso é a interpretação mais comum desse mandamento. E, de fato, essas coisas que eu acabei de citar, elas são verdade. Nós, como cristãos, não somos ou não podemos ser passíveis de cair nessas coisas. Nós somos pessoas que falam somente a verdade. E a verdade não se encaixa na mentira, na calúnia, na difamação e sabe quando você falseia uma coisa? Você não está mentindo, você não está difamando de fato, mas você falseia uma verdade, você deixa um negócio meio entre linhas, entre palavras, uma coisa meio assim subjetiva. Seria mais ou menos como, por exemplo, de repente a gente vai receber um novo membro aqui na igreja, alguém chega para a gente e fala assim, a gente vai receber o fulano de tal. E aí, você conhece o fulano de tal? Conheço. Sabe, você não falou nada da pessoa, mas falou tudo. Você já destruiu a pessoa, você acabou com a imagem da pessoa só dizendo aquilo ali. Mas você não disse nada da pessoa, só fica... já sei, esse aí eu conheço. Né? Você não falou o que ele fez, o que ele deixou de fazer, mas isso não deve estar presente nas nossas falas. Nós, como cristãos, falamos, e quando nós falamos, nós precisamos lembrar que a palavra de Deus é muito clara quando ela diz que não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai, e o que sai de nós é as nossas palavras. O pastor Tiago, da igreja de Jerusalém, que viveu há uns anos atrás, não é você não, né? Não sou eu. Fique tranquilo, que você tá novo ainda. Não sou eu. Né? Tem o Tiago de Araucária, que era, né? Mas lembre-se que o Tiago de Araucária, o Tiago de Jerusalém, na sua carta que nos escreve, ele deixa muito claro que a nossa língua é o menor órgão do corpo. Hoje a gente sabe que não é o menor órgão do corpo, de fato, né? A gente aprendeu um pouco mais sobre biologia e coisa e tal, anatomia, mas esse pequeno órgão, ele mesmo diz que é capaz de incendiar uma floresta inteira. Claro que a língua não bota fogo, né? De fato, né? Literalmente. Mas o uso incorreto da nossa língua, ela prejudica, inclusive, talvez prejudique seja uma palavra até leve, ela destrói, ou ela tem a possibilidade de destruir o nosso próprio testemunho como cristãos. Veja, o Senhor Jesus, ele nos deu um mandamento no final, né, em Mateus capítulo 28, ele nos dá o ide por todo mundo e pregai. E como é que a gente prega o evangelho? De duas formas, com a língua e com o nosso testemunho, com a nossa proclamação. Se a nossa língua é uma língua corrupta, suja, maldizente, difamadora, caluniosa, mentirosa, nós estamos desonrando o Senhor de uma maneira muito vil, porque o Senhor nos deu a língua, nos deu a fala como instrumento de proclamação do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, e da nossa boca é isso que deve sair, boa nova, boa notícia, coisa boa, palavra de ânimo, palavra de incentivo, e é isso que o texto nos fala em primeiro lugar. Não minta, não difame, não calunie e não falseie a verdade. Seja a verdade ela por ela, seja o seu falar, sim, sim, não, não. Vocês querem fazer algum comentário? Eu estava pensando em tudo isso, né? Ontem, quando nós... Logo depois de frente com o Heavy, fui para casa meditar, e foi o momento em que eu tive para falar assim, agora deixa eu me concentrar na aula de amanhã que o pastor Patrick vai dar. E aí uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus, e isso Jesus faz em todas essas partes, né, do Sermão do Monte, onde Jesus ele não está fazendo uma referência à lei de Moisés. Né? Jesus conhece a lei de Moisés, e conhece a lei de Moisés muito bem. Mas Jesus ele está fazendo uma referência àquilo que os fariseus falavam. Né? E aí, quando os fariseus utilizavam esta fala, eles, na verdade, eles estavam querendo distorcer o mandamento.
né, encontrar uma brecha no mandamento para poder expressar a sua maldade. Então, perceba que, e a minha meditação era, perceba o esforço dos fariseus para fazer um compromisso com a mentira, né? Num compromisso em preservar a verdade, o sim, sim, não, não, mas para expressar um compromisso com a mentira. E às vezes, quando eu gostei muito do seu exemplo, né, conheço, né? Não disse nada, mas falou tudo, né? Mas disse muita coisa. Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo um compromisso com a mentira, né? É um pacto com a mentira, com a desonestidade, com a falsidade, com o juramento falso, né? Então, ontem eu estava meditando um pouco sobre essa perspectiva, né? Enquanto fui pensar sobre a nossa aula de hoje e tudo mais, estava pensando nessa questão. Jesus, ele não está proibindo o juramento, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tenho certeza que você vai. Ele não está proibindo o juramento em si. O que Jesus está enfatizando é a proibição à mentira, né? À falsidade, né? Eu só ia dizer que o problema não é o falso juramento, né? Mas é o aliás, não é o juramento, é o falso juramento. É o juramento da inverdade. Pode ir, Heavy. Agora, justamente a parte dos fariseus, é o que nós vamos continuar falando agora, nós precisamos perceber algumas coisas que era muito comum da cultura daquela época a respeito desse tal de juramento. Nós vamos perceber, na verdade, que existem juramentos no Antigo Testamento, juramentos sérios, juramentos verdadeiros, e o primeiro que eu pensei foi o da Ana, mãe do Samuel. Ela jura. Isso mesmo. Ela fala assim, eu não posso ter filhos, mas se o Senhor me der filhos, eu vou consagrar o meu filho ao serviço do Senhor. Ele vai se tornar um profeta, né? Ele vai ser entregue ao trabalho do Senhor, vai virar um sacerdote ou algo do tipo. E nós percebemos que, de fato, Ana tem um filho, Deus a abençoou, de fato. E nós vemos, inclusive, a maldade dos mestres da lei daquela época, né? Justamente olhando, quando ela estava orando no templo, fazendo justamente esse falseamento, a mulher está bêbada lá, a pessoa se derramando, né? E a galera falseando. E depois que ela tem o filho, depois que Deus abençoa ela, quando o menino faz 4 anos, o profeta Samuel faz 4 anos, ele é então destinado ao trabalho do Senhor e vira um futuro profeta, né? O profeta que vai ungir o rei Davi, inclusive. Então, é possível fazer juramentos. A Bíblia não proíbe o juramento de maneira nenhuma. Assim, ela não vai dizer não faça, de fato, né? Não jure. A gente vai perceber ali, o texto é muito claro, né? Ele vai dizer logo depois ali, o Senhor Jesus vai dizer, aí a palavra do Senhor Jesus mesmo, ele vai dizer, eu porém vos digo, não jureis de maneira nenhuma. Esse não jureis de maneira nenhuma, ele está ligado a essas coisas que vão vir logo depois desse não jureis de maneira nenhuma. Então, não jureis de maneira nenhuma, pelo céu. Então você não pode jurar pelo céu. Por que você não pode jurar pelo céu? Porque você não pode... Ali vou citar todos os exemplos, lá, né? Pelo céu, pela terra, pela cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e pela nossa cabeça, né? Que ele cita ali. Hoje em dia, isso daí eu preciso dizer que é um tanto quanto inverídico. Porque o ser humano inventou um negócio muito fantástico que chama tinta de cabelo. Então hoje é possível a gente transformar um cabelo branco em cabelo preto. Mas isso não é de maneira natural, né? Nós vamos usar um produto químico, uma questão desse tipo. Nós não temos controle sobre isso. O ser humano ele vai ficando mais velho e o cabelo vai ficando branco. A gente não tem controle sobre isso. Né? A gente não tem controle sobre os fios que estão na nossa cabeça. Digo eu, por exemplo, não, né? Controle nenhum. Nossa, perdi o controle total. Eu também estou indo pelo mesmo caminho. E quando nós percebemos isso, irmãos, nós percebemos que o problema do juramento é justamente quando nós vamos jurar por alguma coisa que nós não vamos fazer. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que eu vou jurar aqui, por exemplo, hoje eu vou preparar o melhor, não vou pregar à noite, só estou dando um exemplo, mas hoje eu vou preparar o melhor sermão da minha vida. Eu juro por Deus. Mas o que Deus tem a ver com isso? Se o trabalho é meu. Eu tenho que preparar o sermão e eu não preciso colocar a responsabilidade do meu acerto ou do meu fracasso em Deus. E era isso que os fariseus faziam.
Primeiro que eles não juravam em nome de Deus, porque jurar em nome de Deus para eles era algo assim abominável. Mas então, o que eles fazem? Eles começam, não, a gente não pode jurar por Deus, mas a gente pode jurar pelo céu. A gente pode jurar pela terra. A gente pode jurar por Jerusalém. Porque se a gente fracassar, e a gente vai fracassar, porque a ideia não era de fato fazer um juramento que eles fossem cumprir. Então assim, se a ideia é fracassar, a gente jura por outro, porque daí a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. E é isso que eles faziam. Essa era a maldade do coração daqueles que estavam tentando desvirtuar o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo é não fale a mentira, e aquilo que você for tanto falar quanto fazer, faça de maneira verdadeira, de maneira honrosa. Rev, eu não sei se você vai abordar exatamente nesse ponto, mas eu vejo que essa necessidade de jurar por alguma coisa, eu juro pela minha mãezinha, né? Eu juro por não sei o quê, eu juro por Deus. Vem uma necessidade de estabelecer credibilidade no que você está falando. Então, como eu não tenho credibilidade em mim mesmo... Isso, eu ponho a culpa no outro. Eu ponho a responsabilidade no outro. Eu jogo a responsabilidade daquilo que eu falei em outra coisa, que parece ter mais credibilidade. Tipo, ninguém vai jurar pela sua mãe que morra, né? Ninguém vai jurar por Deus, porque existe pelo menos o senso comum de que isso é errado. Mas a questão é, será que eu não posso estabelecer um padrão de credibilidade suficiente para quando eu falar as pessoas acreditarem que aquilo que eu estou falando pode ser levado a sério? Porque eu sou uma pessoa séria, né? Eu não sou aquela pessoa que... Você conhece o Lucas? Sei quem é esse. Lembrei aqui. Mas tem credibilidade naquilo que eu falo. Eu dentro disso que o pastor Lucas perguntou, enquanto eu e o pastor Patrick conversávamos essa semana sobre a questão do juramento, na verdade, o juramento é um atestado da nossa desonestidade. Né? Assim, se eu preciso jurar por alguma coisa, então é porque a minha palavra, no não juramento, ela não vale nada. Né? Então, e a gente até estava conversando aqui fora do ar, né? Olha que chique isso, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, fora do ar, que o juramento, ele assim como o divórcio, uma concessão de Deus pela nossa desonestidade, né? Por causa da nossa falibilidade. Né? Então, eu vejo muito isso mesmo. Se eu preciso jurar por alguma coisa, então é porque a minha fala no dia a dia ela não é tão honesta, ela não é tão sim, sim, não, não. Né? Vou aproveitar a inserção aqui. Só saudar mais gente que entrou e tem um comentário também, né? Só aproveitar o ensejo aqui. A Michela dá bom dia, Ana, a Carol, né? Ana Carolina. O Edmilson aqui, o Luiz César com a família, o Fábio Campos, a Marilza, o Rodrigo, a Suzane, Lucas Farias, Evani, Elisete, Evani, desculpe, a Silvana Bordinha, a Quelita. E aí o Gabriel Mota fala assim, o grande problema dos fariseus é que eles olhavam apenas para o mandamento em si, mas não para o princípio por trás do mandamento. Ou seja, eles cumpriam o mandamento de forma rígida e religiosa, mas sem um compromisso real com Deus e sem uma verdadeira transformação na mente. Eu acredito, na verdade, que eles não cumpriam o mandamento. Eles distorciam o mandamento justamente para não precisar cumpri-lo. Exato. Saber, assim, que às vezes a gente... Talvez isso seja um probleminha, a gente olhar para falar, será que ele não sabia? Eles sabiam. Eles sabiam interpretar a lei. O problema é que eles interpretavam a lei justamente para furar a lei. Tipo os ministros... não, deixa eu falar. Uns certos ministros do nosso país. Mas, hoje em dia a gente faz isso. Né? Os nossos mestres da lei, que seriam os deputados, vamos dizer assim, que fazem as leis, eles fazem de acordo com seus próprios interesses, de acordo com qualquer coisa do tipo. Então não é uma novidade, assim, né? As pessoas conhecem a lei, mas existe uma facilidade no nosso coração de pegar aquilo que tipo assim, não minta, e a gente vai colocar certos artifícios ali. Né? Não minta, porém, vírgula, mas assim, se for para salvar a vida de alguém, aí pode. Se for para, sei lá... na verdade, acho que o melhor argumento seria para salvar a vida de alguém. Mas, não, se eu estiver sendo assaltado, eu digo que eu não tenho nada. Você tem, não diga nada, é melhor não dizer nada, na verdade. Né? Se for para mentir, se for para falsear a verdade, se for para qualquer coisa, é melhor você ficar com a boca fechada do que dizer alguma coisa. Né? E o problema desse mandamento é que ele não está ligado somente com a nossa língua.
né? Não é só o problema não está só no falar. O problema está no fazer. Está no fazer. Porque quando é que me distraiu. Quando meu Deus. Quando a gente pensa nesse sim, sim, não, não, sempre quando a Bíblia traz essas questões de dupla fala, né, de dupla palavra, é porque Jesus está enfatizando algo de maneira, está sobreativando algo, né, falando muito a respeito daquilo lá. E quando Jesus fala a respeito disso, ele está falando de duas coisas. Primeiro, da nossa fala, ou seja, não seja mentiroso no seu falar. Porque se você for mentiroso no seu falar, consequentemente, você vai ser no seu agir. Este é que é o grande problema. Então, o juramento ele vai ter justamente essa possibilidade. Não, como eu não tenho palavra, eu também não tenho ação. Então, eu vou tentar jurar por alguém, porque, por exemplo, se eu, de repente, falsear ali, se eu mentir, se eu não conseguir cumprir aquilo que eu jurei, eu posso colocar a responsabilidade, de repente, a outra pessoa pode fazer no meu lugar. Então, a responsabilidade permanece sendo dela. E aí nós temos um gravíssimo problema nesse aspecto, quando a gente age dessa maneira, porque basicamente é uma forma da gente simplesmente não preservar no nosso falar, no nosso agir, um agir verdadeiro. E nós precisamos lembrar quem nós servimos. Nós servimos Cristo, e o próprio Senhor Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não sei por mim. Mas Ele vai dizer em outra passagem de João, ele vai dizer, do Evangelho de João, ele vai dizer o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vai te trazer liberdade. Porém, a verdade, como talvez muita gente, a verdade é a palavra de Deus, a verdade é, sei lá, alguma coisa subjetiva, alguma coisa, um mistério da fé, nada disso. A verdade é o próprio Cristo. O Senhor Jesus é a verdade. Nós conhecemos Cristo, a verdade, e Cristo, a verdade, nos traz liberdade. Nós podemos ser livres em Cristo Jesus. Livres, inclusive, da mentira. Nós não precisamos mentir. Mas, pastor, de repente, dependendo do jeito que a gente fala, né, às vezes a gente podia falar de um jeito diferente, assim, para a pessoa não se sentir magoada. Irmãos, o magoar, às vezes, é bom. Ninguém gosta de ser magoado, né? Eu não sei vocês, mas eu pessoalmente não gosto. Mas prefiro evitar. Prefiro evitar, exato. Mas a mágoa, ela pode ser positiva. Como que a mágoa pode ser positiva? De repente, vou pensar num exemplo aqui, de repente você tem alguém que é um mau funcionário. Um mau funcionário, a pessoa não é muito proativa, não é muito boa no que faz, assim, dá umas vaciladas meio forte, assim e tal. Aí você chega para as pessoas e fala: olha, fulano de tal, eu conheço alguém que ele faz isso, aquilo, aquele outro, aquilo lá e tal, e né, você começa a ir falseando, a tentar diminuir a verdade, tentar contornar ali para não ferir os sentimentos, mas às vezes, talvez valha mais você chegar: irmão, você é um péssimo, sei lá, você é um péssimo funcionário. Você devia ser um funcionário melhor para honrar melhor seu testemunho de vida cristã. Você não honra o seu testemunho de vida cristã sendo um mau funcionário. A pessoa talvez fique magoada. Mas essa mágoa, de repente, é uma mágoa que pode ser positiva e pode se transformar em boa ação. Pode dar um start, assim, a pessoa, talvez eu precise realmente dar uma mudada. Mas, às vezes, a gente fica milindrando a verdade, porque a gente, às vezes, não quer falar, às vezes por não conhecer muito bem a pessoa, não ter muita intimidade, ou, às vezes, por questões até mais complicadas, né? Às vezes pecaminosos, covardes, né? Covardia um pouco, às vezes. E isso não é dos nossos irmãos, né? Às vezes a gente também não tem dificuldade de falar certas coisas. Existem verdades que são duras de ser ditas, tanto na vida comum quanto às vezes no gabinete pastoral. Tem coisas que a gente precisa dizer e que às vezes dói mais na gente, dói mais na gente do que de fato dói na pessoa. Mas a gente precisa falar a verdade. O Senhor Jesus sempre viveu aqui na terra nos falando a verdade. E as verdades de Cristo doíam, principalmente aos fariseus, que não queriam ouvir a verdade. Aí é outra conversa, né? Você não quer ouvir, é outra história. Mas se você quer ouvir a verdade, se você serve a Cristo, você tem prazer na verdade. Você ama a verdade, mesmo quando ela te traz um certo desconforto. Não é verdade? Gabriel fala aqui assim também, quando mentimos, não estamos confiando em Deus,
muitas vezes mentimos para nos livrarmos de algum problema, mas acabamos fazendo isso pelo nosso método, ao invés de confiarmos no caminho de Deus, que é falar a verdade em todas as circunstâncias. E eu emendo um comentário próprio aqui, que foi isso que o Heavy falou agora sobre o desafio de falar a verdade, né? É o caminho certo, mas nem sempre é o caminho mais fácil. Não porque é difícil ser verdadeiro, mas é porque é difícil levar a verdade, porque a verdade é confrontadora. Eu costumo dizer que as pessoas que fazem as coisas pela verdade, às vezes elas confrontam mais do que quando elas abrem a boca para literalmente denunciar algo que está errado, né? Então, se você vai para um ambiente onde as coisas são feitas de maneira mentirosa, falsa, de maneira enganosa, né? Escondido, escusa ali, né? E você começa a fazer as coisas de maneira transparente, as pessoas começam a se incomodar. E elas não se incomodam porque você falou para elas assim: ei, você é falso, você é mentiroso, mas é porque você está fazendo com tanta verdade que aquilo começa a incomodar. E você vê muito isso em ambiente de trabalho, por exemplo. A verdade, ela incomoda por ser verdade, e por isso ela se torna desafiadora, né? E também falar, verbalizar a verdade com clareza também é desafiador, porque ela nem sempre traz aquilo que a pessoa quer ouvir. Ela traz confronto, ela traz a verdade, né? Ela traz à luz todas as coisas. A verdade ela ilumina o ambiente. Então ela tira daquilo que está escondido e coloca as claras. Ele revela o que está escondido. Então, quando você estabelece um padrão pela verdade, você sobe o nível do ambiente. E isso desafia a gente que fala a verdade também, porque daí quando eu me comprometo com a verdade, eu também não tenho espaço para ser mentiroso, nem nada daquilo que eu faço. Então é um desafio, mas é um desafio que vale a pena, justamente porque a verdade eleva o padrão das coisas, né? A verdade, ela tem o poder, inclusive, de construir coisas. Ela constrói relacionamento, ela reconstrói coisas que foram quebradas. Então a verdade, ela é um instrumento absolutamente poderoso. Uma coisa que a gente precisa lembrar, Thiago, muito, muito forte, é que se Cristo é a verdade, existe alguém que é pró-mentira, né, que gosta da mentira. E a própria palavra de Deus vai nos trazer, e talvez não é nenhuma ilustração, de fato, eu penso talvez até numa literalidade, de certa forma, embora todos nós somos criados por Deus, mas a própria palavra de Deus vai dizer o seguinte: a partir do momento que nós mentimos, nós somos, pela palavra de Deus, considerados filhos do diabo. Porque o diabo, em contrapartida, né, se Cristo é, vamos dizer assim, o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. E aqueles que mentem, independente se é uma mentira, se é várias, se é um comportamento, se é aquilo, se é aquele outro, se nós estamos preparados para mentir, para dar falso testemunho, para caluniar, para difamar, para falsear a verdade, nós estamos sendo, de certa maneira, rendidos à ação e ao poder do diabo. Isso mesmo. E tem uma outra coisa que me chama a atenção a respeito da mentira. O Tim Keller, num dos livros, que eu agora não vou lembrar se é o Evangelho na Vida ou se é o Igreja Centrada, ele pergunta assim, por que em algumas ocasiões nós mentimos e em outras não? E ele fala que a mentira é sempre uma tentativa de protegermos os ídolos do nosso coração. Né? Então eu não quero jogar luz sobre aquele ídolo. Então eu minto para tentar esconder aquele ídolo. Né? Então, eu tenho um problema em casa, mas ninguém pode saber que eu tenho esse problema em casa. Né? E daí então eu vou mentindo para esconder o problema que eu tenho em casa, justamente porque em casa eu não posso ter problema. A minha família é o meu ídolo. Né? Então veja como a mentira ela revela a idolatria do nosso coração. Né? Eu jamais mentiria para o meu patrão, mas eu minto a respeito das coisas que acontecem em casa. E aí a gente descobre onde é que está o ídolo da pessoa. Né? Então, não, eu minto, engano a minha família, mas em casa eu sou honesto. Mas no trabalho eu sou honesto. Né? Então veja como a mentira ela também revela a idolatria do nosso coração. E quando a gente olha para a questão dos fariseus, que coisa maluca, eles tornaram a religiosidade uma idolatria. Porque o problema dos fariseus não estava no ato de jurar. O problema dos fariseus estava em pronunciar o nome de Deus. Né? Então o problema não era em si o perjúrio, o problema era ofender a religiosidade. Então, assim, não pode jurar por Deus,
Mas pode jurar pelo céu, pode jurar pela terra, pode jurar pelos cabelos da cabeça, pode jurar pela mãezinha, né? Juro pela minha mãe mortinha, né? Isso tudo podia, né? Mas falar o nome de Deus não pode. Então, isso demonstra que a idolatria dos fariseus estava naquela imagem religiosa, naquela imagem piedosa, que, na verdade, escondia a idolatria, a mentira, que era a vida espiritual daqueles homens, né? Então, agora, e a gente trazendo isso para os nossos dias, é inevitável desassociarmos a realidade da mentira com o pai da mentira. Então, todas as vezes que nós mentimos, nós estamos servindo o pai da mentira. Não tem como fugir dessa realidade, né, Rev? Dura realidade, mas é a verdade. Essa é a verdade. O presbítero Emanuel fala rapidinho, é a tendência do homem natural negociar o inegociável. Né? Perfeito. Isso é na verdade. Tem uma coisa muito importante que vale a gente ressaltar, até foi uma pergunta que fizeram ontem para nós, a respeito das redes sociais. Como é fácil mentir nas redes sociais? Na verdade, talvez, assim, se a gente for olhar num olhar super geral, assim, se a gente olhar para as redes sociais, o que a gente encontra de mentira é um negócio assim fabuloso, de tanta coisa que tem. Porque ali você não vai... ali é imagem, né, vídeo, coisa e tal. Então ali é uma fração daquilo que a coisa é de fato. E muita gente vive meio que de rede social, postando ali boas fotos, boas imagens, bons textos, boas publicações, que muitas vezes escondem ali, de repente, um problema escondido, né? Eu tenho um tio meu que é policial, e às vezes ele vai lá em casa, a gente assiste aqueles jornais policiais que escorre sangue pela televisão, e é muito engraçado porque quando você vai olhar para os casos, por exemplo, de feminicídio, abusos domésticos e coisas do tipo, nós vamos perceber, olhando as redes sociais, que tudo na rede social é lindo. É isso que eles mostram. Veja como aparece a foto dos dois sorrindo, né? O casal ali sorrindo, e tira a foto sorrindo e depois está com o olho roxo atrás da maquiagem, né? Isso, lógico, é um caso mais extremo, mas quantas vezes nós não colocamos imagens ali, simplesmente bem vestidos, né? Às vezes se veste, se arruma e tal, mas no nosso dia a dia nós andamos meio mulambento, assim, um negócio meio... Aí eu só me arrumo na rede social ali, nossa, olha que pessoa bem arrumada, que pessoa deve ser cheirosa, pessoa, né, cheia, deve ser assim a vida inteira da pessoa, porque às vezes ela se prepara para aquele momento, tirou aquela foto e depois ela esculhamba a vida dela de novo, né? Casais se matando dentro de casa, mas daí no aniversário de casamento faz textão. Isso, um negócio lindo. Exato. Mentira, irmãos, é mentira. Mas é uma mentira que não aparenta, ela não tem cheiro de mentira, ela não tem a visão da mentira. Mas, de qualquer maneira, é mentira. A rede social é a mentira institucionalizada, né? Uhum. É o lugar onde pode mentir. Parece que é mentira válido. permitida. É a mentira permitida. É a mentira permitida. É a mentira Pode. que tá boa, ali pode, né? Se for fazer uma brincadeira, né, é o aplicativo que aplica a verdade. Né? É a verdade aplicada. E isso é terrível para nós, porque muitas vezes é o que eu falei, é um mandamento tão simples, tão prático, tão pragmático até, de certa forma, que às vezes nós olhamos para ele dessa maneira simplificada demais. Eu falo, é só não mentir, mas a gente não presta atenção que muitas coisas, muitos comportamentos, muitas falas, às vezes levam a mentira. Outra coisa que... Oi? Gabriel está perguntando aqui se o pastor Patrick só se arrumou assim bonitinho para a live. Não, pior que não, cara. Pior que não. Ele fez um outro comentário aqui, Reb, aproveitando. Ele disse assim, porque não há nada oculto, ele citou o texto de Lucas 8,17, né? Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A verdade sempre vem à luz e é impossível que a gente guarde uma mentira para sempre. Sensacional. Uma outra coisa que vale a gente mencionar, que é talvez tanto quanto prudente assim, a gente fazer, né? É quando nós começamos a usar da verdade. Veja que nós vamos usar a verdade, nós vamos falar a verdade, mas nós vamos falar a verdade de uma maneira caluniosa. O exemplo mais claro que a gente pode usar isso é os políticos, por exemplo. A gente pega um político e fala assim, eu não gosto daquele político.
Então você fala assim, pô, aquele político faz alguma coisa boa? Não, aquele desgraçado, ele não faz nada de bom. Nós, como cristãos, não devemos falar assim. Não devemos falar assim. Dá vontade? Muita. Meu Senhor, como dá vontade às vezes. Mas esse não é um linguajar que nós devemos utilizar quanto crentes. É melhor só ficar no sim ou não ali e você guardar a sua opinião para si ou de repente orar por aquela pessoa do que de fato você externar essa posição, né? E eu já vi muita gente falando isso, já ouvi muita gente falando isso, às vezes membros da família e tal, né? Você fala, e o fulano de tal? Nossa, aquela praga, aquilo é um demônio em forma de pessoa, aquilo não sei como é que existe, aquilo foi cuspido ao nascer, sabe? Esse tipo de linguajar, por mais assim, ai, nossa, que exagero, que farisaísmo, não. Você já ouviu Jesus falando alguma coisa a respeito disso? Ou, de repente, os apóstolos citando algum tipo de linguagem desse sentido, mesmo contra aqueles que os perseguiam? Né? O nosso linguajar, ele é um linguajar de paz. Ele é um linguajar de amor, é um linguajar de respeito, de consideração. Ele é um linguajar, nas últimas consequências, é um linguajar santo. E se o nosso linguajar não está sendo santo, ele precisa ser revisto, precisa ser reorganizado. E uma última coisa que eu gostaria de trazer... Deixa eu fazer um parênteses dentro disso que você está falando. Uhum. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa falando que a nossa verdade nunca pode ser destituída de piedade. Uhum. Né? E que no momento em que nós usamos a verdade sem piedade, nós corremos o risco de fazer dessa verdade uma mentira. Uhum. A mesma coisa serve ao contrário, né? Nós não podemos ser piedosos a ponto de não dizer a verdade, de pensarmos que podemos negar a verdade. Uhum. Né? Então, as duas coisas elas estão completamente relacionadas. Eu não posso pensar em dizer a verdade de maneira impiedosa, uhum. mas eu também não posso pensar em exercitar uma piedade que negocia a verdade. Uhum. Elas estão completamente ligadas. Então, se eu falo uma verdade de maneira impiedosa, eu estou sendo não verdadeiro, ou seja, mentiroso. Uhum. E se eu tento utilizar de piedade para esconder a verdade, eu também estou sendo um mentiroso. Né? Ou seja, então eu estou abrindo mão da piedade para tentar negociar a verdade. Né? Então as duas coisas estão completamente relacionadas. Aquele que fala a verdade sem compromisso com a piedade é o famoso sincericida, né? Ele só joga... Não, Hashtag pronto falei. Pronto falei, falo o que eu quiser, né? Não é isso não. A verdade tem um compromisso com a piedade, assim como a piedade tem um compromisso com a verdade. Uhum. A gente vê isso muito no meio ali, talvez mais para o final da adolescência, né? Às vezes, no término de relacionamento em geral, na verdade, não vou citar os adolescentes, mas no término, às vezes, de um relacionamento, né? A pessoa é linda, maravilhosa, um dos cônjuges ali, uma das partes se separa, né? Se divide, e aí a pessoa, nossa, aquilo era uma praga, não sei como é que eu vivi aquilo, nossa. Ou aquele negócio, eu terminei porque aquilo, nossa. São coisas que... O famoso cuspindo no prato que comeu. Sabe, não é uma coisa muito crente, assim, sabe? Não é um negócio que a gente deve agir. E isso, muitas vezes, demonstra a nossa pura falta de piedade. E uma outra coisa que é um bom exemplo, às vezes a gente pega alguém que a gente gosta muito, muito, muito. Às vezes um filho, né, um parente muito próximo, um amigo, e aí essa pessoa ela vai lá e ela comete um crime. E não é nenhum crime assim, nossa, um assassinato, né? Um crime bobo, né? Uma coisinha tosca, assim, uma coisinha bem bobinha mesmo. Mas a pessoa é tão legal, ela é tão boa, ela fez tanta coisa boa, você vai recriminar ela só por causa daquilo ali, mas tem que ser crime é crime e acabou, não tem que passar a mão na cabeça. Né? A gente não pode ser falsamente piedoso, mas a gente também não pode ficar escondendo. Mas ele fez tanta coisa boa, só uma coisa de errado, sim, mas uma coisa de errado precisa ser revista, precisa de arrependimento. Né? Então, tem que tomar cuidado para a gente não levar isso, às vezes, até para um lado meio criminoso, assim, de esconder, né, fatos. Como é que a gente falou naquela outra aula? Não é mentira, mas é omissão. Omissão. Uhum. Né? A gente também não pode sair omitindo. Eu sei de uma coisa, eu sei que uma pessoa cometeu um crime, mas eu não vou contar porque ela é tão boa, é minha amiga, é meu filho, é minha mãe.
Crime é crime, gente. Cristão não convive com esse tipo de maldade, né? E se convive, existe algo que precisa ser revisto no nosso coração, na nossa intimidade com Deus. E, por fim, irmãos, eu queria falar uma coisa muito importante sobre a nossa fala. De repente, vale a gente pensar, e eu tenho os meus erros com isso também, né, a começar em mim, o que eu vou falar agora. Nós precisamos também ter um compromisso de cuidado, já que nós estamos falando da língua e falso testemunho e coisa errada. Nós precisamos pensar e ter muito cuidado com o que a nossa língua diz em termos de palavrões. Né? E eu tenho uma dificuldade com isso, eu tenho uma vontade de xingar uns políticos por aí, e outras pessoas mais, e às vezes escapa, eu não vou mentir, não é uma coisa que eu vou deixar eu sou santo, eu não falo nada de errado, pelo contrário, é uma luta minha, né, uma dificuldade que eu tenho. Se você tem também, a gente estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos, vamos lutar juntos contra isso aí. Mas isso é um problema gravíssimo que nós temos que lutar de fato. Porque certas palavras do nosso vocabulário, do nosso português, elas contêm algumas coisas que não são próprias para a linguagem cristã. Um bom exemplo disso é justamente os palavrões que eu vou fazer os irmãos pensarem, né? Mas pense um palavrão que não tenha ou uma conotação suja, daquilo que o ser humano excreta, por exemplo, e que não tenha ligação ou conotação sexual. Maliciosa, suja, perfeito, imprópria. Né? E o nosso falar, ele não deve ser impróprio. Ele não deve ser um falar vulgar, um falar sujo, um falar nesse sentido. Né? E é uma luta que, como eu disse, eu tenho. Eu tenho vontade muitas vezes, às vezes me escapa quando eu estou com muita raiva, né? E aí também o problema da raiva, mas são coisas que a gente precisa evitar. O xingamento, né? O maldizer também está no xingamento. Enfim, são situações que a gente deve pensar com cuidado, porque o nosso linguajar, ele também é um linguajar santo. Lembre-se, a boca que fala um palavrão, que fala uma sujeira, que fala uma coisa imprópria, suja, vulgar, pode ser também, né, nem sempre mas pode ser também a boca que num outro momento vai estar falando, não, Jesus é maravilhoso. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, uma coisa que a gente tem que perceber, e como eu disse, é uma luta que eu tenho também, mas às vezes a gente fala, nossa, Jesus é maravilhoso, mas aquele cara é um desgraçado. Combina comigo que não é uma coisa que combina, né? Não é uma coisa que parece ser assim muito certa de se fazer. O linguajar vulgar, ele descredibiliza a fala da verdade, né? É verdade. Então, não dá para falar a verdade e ser vulgar na minha fala ao mesmo tempo, porque automaticamente eu descredibilizo a minha fala. Né? Uhum. Ô, Rev, eu queria fazer uma pergunta, porque isso é uma questão muito pessoal, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós também. Tem linhas cristãs que são completamente contrárias e algumas que acham que há uma concessão para isso, né? Uhum. Mas você acha que quando Jesus fala sobre a questão do juramento, ele está fazendo uma proibição absoluta, não posso jurar de jeito nenhum, ou existem ocasiões em que nós podemos fazer uso de juramentos, de votos e etc. Uhum. Fale para nós um pouquinho sobre isso. Legal. O chroma key está funcionando? Está funcionando. Então, assim, nós já vamos perceber ali, se a imagem estiver corretinha, que nós temos ali uma mão sobre a Bíblia, né, fazendo justamente um juramento. Aqui no Brasil não existe mais, o presbítero Emanuel, se ele quiser, pode nos corrigir se ainda funciona assim em algum lugar, mas até onde eu sei não funciona mais aqui no Brasil. Mas ainda nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países, funciona, né? Quando você chega diante de um tribunal, por exemplo, é comum que eu acho que talvez não em todos os lugares dos Estados Unidos, mas ainda é comum, que as pessoas cheguem num juramento e falem, né, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade, e ainda é feito isso, né, com a mão direita sobre uma Bíblia. O Biden, ao tomar posse, ele fez os seus juramentos com a mão sobre a Bíblia. Isso. Agora, recentemente. Aqui no Brasil, eu acho que a gente faz o mesmo juramento, só que a mão está na Constituição, se eu não me engano. Vocês lembram da última? Eu não vou saber. Não vou lembrar. Não. Se os irmãos lembrarem disso, quiserem compartilhar, ajuda.
Mas que eu me lembre, né, tanto o Bolsonaro quanto o Mourão, eles fizeram o seu juramento à Constituição, né, juro defender, proteger e manter a Constituição do país, né. Isso vale para todas as autoridades, né. Quando nós nos tornamos autoridade, nós juramos. Nós, pastores, juramos. Quando nós somos ordenados, nós fazemos um juramento a cumprir a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, a cumprir a palavra de Deus, a risca, né, a sua pregação, a sermos ministros do Evangelho. Nós fazemos um juramento para sermos ministros do Evangelho. De modo que se nós cumprimos o nosso juramento, que bom. Se nós descumprirmos o nosso juramento, nós estamos descumprindo com a Igreja, a instituição presbiteriana, nós estamos descumprindo com as ovelhas que Deus mesmo nos permite discipular e apacentar, e nós estamos descumprindo o nosso juramento com o próprio Senhor Jesus. Um juramento seríssimo. Os médicos fazem juramentos. Né? Tem o juramento de Hipófise, se eu não me engano, se algum irmão da medicina aí quiser dizer mais ou menos. Mas nós temos esse juramento. Então, jurar não é nenhum pecado. Nós juramos, nós fazemos votos solenes. Mas esses votos solenes, eles também podem ser inclusos na nossa vida, né? na nossa prática do dia a dia. Veja, por exemplo, eu citei o caso de Ana. Ana faz um juramento. Ela, né, e aqui eu vou até trazer um último exemplo, que a gente estava até falando depois, antes, né? Mas assim, Ana faz um juramento. Se eu ganhar um filho, eu vou dá-lo. Ela jurou. E ela, de fato, cumpriu o seu juramento. Então, nós podemos fazer juramento, sim. A questão está, a partir do momento que eu vou jurar, eu preciso ter absoluta convicção, absoluta certeza. Eu preciso ter uma prática de vida cristã ou de vida comum tão absoluta que eu vou cumprir aquele juramento. Não importa se a minha vida vai estar em risco, mas eu vou cumprir o meu juramento. Veja, por exemplo, os médicos hoje, diante da situação que nós estamos vivendo, estão cumprindo o seu juramento. Eles podiam falar, eu não vou cuidar de ninguém, não, eu vou ficar em casa. E azar, as pessoas que morrem com esse vírus, não vou me meter com isso aí. Mas os médicos se colocam em risco por causa do seu juramento de fazer, né, de honrar aí a sua profissão. Inclusive com bandidos. Os médicos, se chamam bandido lá, ele tem que atender. Ah, mas eu não gosto dessa pessoa, né? Ele atende, independente da sua coisa, porque ele fez um juramento. E isso é muito sério. Se nós juramos, nós temos que cumprir. Não dá para quebrar um juramento. Tem um texto bíblico até que fala que no Antigo Testamento, eu não vou lembrar certinho, mas ele fala algo assim, aquele que jura e descumpre a sua palavra, é pior do que aquele que pratica feitiçaria. Eu não vou me lembrar onde é que está esse texto agora, mas é um texto que me veio à mente, assim, alguma coisa parecida com isso. Né? Então, assim, um juramento é muito sério. E podemos jurar? Podemos jurar. Mas se jurarmos, se chegarmos a esse ponto, nós precisamos ter convicção de cumprir o nosso juramento até o fim, não importam as consequências que assim virão em decorrência desse juramento. E, em continuação a isso, uma coisa que é muito séria, que é muito importante, que às vezes se confunde com o juramento. E uma coisa que confunde com o juramento é algo que nós chamamos de barganha. Então, muitas vezes nós vamos jurar, por exemplo, por exemplo, eu vou fazer jejum toda semana agora. E aí, quando eu tiver completado 1 ano, Deus vai me dar um carro de presente. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Nunca faça isso. Se você fez, eu peço que você coloque isso diante de Deus, se arrependa. Porque isso é um pecado tão... Não existe pecado grave, né? Mas assim, se a gente puder dizer, isso é um pecado gravíssimo. Porque nós estamos tentando Deus. Né? Nós estamos tentando o Senhor nosso Deus. E isso é descumprir mandamento, inclusive, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Mas, além disso, é ficar barganhando com Deus. Nós não devemos barganhar com Deus. Deus não é Deus de barganha. Né? Tanto nós não devemos barganhar, quanto nós não devemos chegar achando que Deus é nosso servo, nosso escravinho, nosso funcionário. A gente pode chegar para Deus do jeito que a gente quiser e falar com Deus do jeito que a gente quiser, pedir as coisas do jeito que a gente quiser. Não é bem assim, não. Né? Deus é soberano.
E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Deus é soberano. Ele é Deus. Ele não é nosso... Eu sempre costumo dizer isso, né? Ele não é nosso brother. Não é meu parça. Que eu posso chegar e, Deus, libera um carro aí para mim. Não, Deus é rei, é soberano, e nós devemos chegar diante de Deus com singeleza de coração, com coração quebrantado, com coração contrito, sabendo quem Ele é, sabendo a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo a Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Senhor das nossas vidas, aquele que nos criou, que nos planejou, que pensou toda a existência. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E nós, diante disso, precisamos ter cuidado a não barganhar com Deus. Ó Deus, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Por favor, não se renda a esse tipo de prática de vida, porque isso é danoso, isso é muito, muito perigoso para a nossa vida espiritual. Porque nós vamos entrar num ponto de vida espiritual, achar que simplesmente eu posso... que Deus age assim, né? Deus não age assim. O que Deus dá, Ele nos dá porque Ele nos ama. Então nós não precisamos ficar barganhando, Ele vai dar. A própria palavra de Deus, inclusive, vai nos dizer que Deus tem infinitamente mais para nós do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente acha que Ele vai dar, do que aquilo que a gente imagina. Né? Deus pode fazer coisas extraordinárias, Ele de fato faz. E nós não precisamos ficar barganhando com Deus, ficar falseando juramentos aí para ganhar coisas. Deus não age assim. E nós não precisamos agir. Se a gente precisa pedir alguma coisa para Deus, a gente dobra o nosso joelho, a gente coloca a necessidade, coloca todo o pano de fundo, e Deus simplesmente vai agir da melhor maneira. Às vezes Ele não vai dar o que a gente quer, mas Ele vai agir da melhor maneira. Isso é certeza absoluta. Isso é verdadeiro, né? Deus age dando aquilo que a gente precisa e muito mais do que a gente imagina. Um pouquinho falando sobre ainda a questão dos juramentos, né? O presbítero Emanuel lembrou aqui que não só tem o juramento, mas também firma o termo de compromisso de ministro, creio que ele estava falando da posse presidencial, né? Eu dei uma procurada rápida aqui, a última posse presidencial, a mão sobre a Constituição, se eu bem entendi. O Gabriel fala, existe também o juramento à bandeira, que você estende a mão para uma bandeira do Brasil, jura cumprir seus deveres patrióticos. E a Silvana lembrou uma outra ocasião, que é bem comum de juramentos, que são nas formaturas. Ela falou, todas as profissões fazem um juramento por ocasião da formatura, né? Então, é um compromisso estabelecido em verdade, né? Em verdade, não é só uma falácia. E a irmã Sandra nos lembrou lá, quando a gente falou das redes sociais, que muita gente tira foto feliz, mas por dentro está triste. Também está triste, né? É isso mesmo. Coração. O que a gente pode perceber, queridos, olha as questões que envolvem o juramento, né, Rev? É a ordenação do ministro, é a posse de um presidente, é a sua formatura, né, na sua profissão, aquilo que você vai desempenhar. Perceba como o juramento ele envolve solenidades extremamente sérias, né, coisas profundas a respeito da vida da pessoa, né? Então, assim, eu tenho essa opinião também, que Jesus ele não está proibindo o juramento, mas ele está demonstrando a seriedade de um juramento, né? E aí o que a gente mais vê é as pessoas jurando por coisas banais, né? Você viu o que a fulana fez? Eu juro que eu vi ela fazendo isso, né? Olha a banalidade disso, né? Então você não precisa jurar para dizer que viu que tal pessoa fez isso e tudo mais, né? Então, o texto de Deuteronômio a respeito disso é muito sério, né? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, a questão do juramento, do voto, é algo que precisa ser diante de situações muito sérias, muito solenes, né? E que, de fato, não envolve a questão da barganha, né? Deus, se eu fizer isso, o Senhor me dá um carro. Né? Não é isso, né? Isso não é um voto, isso não é um juramento. Mas o juramento há um estabelecimento do compromisso, às vezes, inclusive, da própria vida a respeito daquilo que você está se comprometendo diante de Deus, diante de outras testemunhas, diante da igreja, diante da nação e por aí vai, né?
Eu me lembro de uma aula que o presbítero Emanuel nos deu sobre a Constituição da Igreja, na época que eu estava no seminário, e nós éramos em 4 alunos, se eu não me engano, nessa época, não lembro se a gente já tinha só 4, mas eu lembro que ele fez uma aula sobre a seriedade de ser ministro do Evangelho. Né? E ele, inclusive, coloca, mesmo que me dessem a oportunidade, eu não, na época eu lembro que ele falou isso, eu não aceitaria, porque é muito sério. Para mim não funciona, porque é um negócio extremamente sério. E nós vemos o quanto nós temos de ministros do Evangelho, eu nem digo presbiteriano só, embora no nosso meio também tenha, nós não somos isentos, mas o quanto de ministros que se colocam na posição de ministros, aqueles que vão pregar o Evangelho, que vão falar da constituição do céu, porque é isso que a palavra é, a constituição do céu, né? Que vão se colocar nessa posição e estão se colocando, estão jurando, eu juro que eu vou dar a minha vida, que eu vou cumprir isso, que eu vou fazer e vou acontecer, e fazendo esse juramento solene, mas no coração da pessoa, na verdade estou dizendo isso daqui só para entrar, porque de fato eu vou ganhar bem aqui, eu vou ser uma pessoa bem sucedida, eu sou bem de fala, eu sou bom de falar, então eu vou ter uma vida segura, tranquila e tal. E aí nós vemos aí muitas vezes uma quantidade de pastores e de ministros que deixam o Evangelho, que deixam o ministério, que largam tudo, que estão vivendo um ministério cheio de depressão, de burnouts e situações desse tipo, porque muitas vezes não é só o cansaço do ministério, às vezes é o cansaço do ministério, ok, tem gente que cansa de fato, né, não estamos isentos disso, mas existem ministros que estão nesse sentido simplesmente porque eles entraram num negócio, eles juraram, e aí agora eles não podem sair, porque estão ganhando muito bem, porque sustentam a família, porque têm uma vida confortável, e se eles saírem, eles não vão ter mais essa vida confortável. Isso é muito sério. E aí eles estão pregando mentira, porque se você é um ministro do Evangelho, e está diante do púlpito, você fala, Jesus pode transformar a sua vida, mas você não crê nisso, você está mentindo. E talvez você esteja fazendo das pessoas mentirosas também. Porque aquilo que eu falo no púlpito precisa ser um reflexo do que eu vivo. E se você está mentindo no púlpito, você está mentindo na sua vida. E as pessoas vão perceber isso. Né? As pessoas vão olhar que existe de fato uma mentira ali na sua vida. Isso é muito sério. Então, assim, se nós vamos jurar, lembre-se de jurar com a certeza de que você vai cumprir, qualquer juramento que seja. Então, assim, você jurou na sua profissão, quando você se formou, se você você está sendo um mau profissional, você está em pecado. Nossa, é tão sério assim? Sério assim. Você está em pecado. Se nós temos um político que não está cumprindo a Constituição, ele está em pecado, ele vai para o inferno. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. É sério assim. Né? Às vezes a gente tenta, como eu disse, né, o mandamento é tão simples, e às vezes a gente esquece que dentro dessa simplicidade existe o pecado. E pecado sem arrependimento leva para o inferno. É isso mesmo. O presbítero Norton lembrou também outra situação de juramento de voto, né, que a gente faz, que é durante a profissão de fé fazemos vários votos perante toda a igreja. Muito bom. Isso e também mesmo. No batismo dos filhos, em que os pais se comprometem com a educação dos filhos no Evangelho, e que às vezes é um voto negligenciado também, né? Uhum. E é um voto duplo, né, Rev? Isso. Um voto da pessoa para com a igreja e da igreja com a pessoa. Se alguém mentir isso aí, está todo mundo lascado. Não, e o presbítero Norton lembra de um voto que é muito importante, o voto da profissão de fé. Na profissão de fé, nós não apenas professamos aquilo que cremos, mas nos comprometemos com a comunidade que nos acolheu. Né? Então, há na profissão de fé um compromisso, um voto de compromisso de continuar crescendo na fé. Há um voto na profissão de fé, um juramento na profissão de fé, em que você promete que vai contribuir para o crescimento da igreja, né? Então, para a edificação da igreja. Né? Olha que voto sério, né? Que compromisso sério. E o presbítero Norton lembrou do batismo, os pais se comprometem a trazer os seus filhos na igreja, a orar com eles, a orar por eles. Né? Então, veja, há um compromisso, um voto, um juramento nisso daí. Né? E a igreja de ensinar.
Exato. A gente se compromete a ensinar as E nós crianças nos a andar também. comprometemos a edificarmos, né, a ministrarmos isso mesmo. O presbítero Emanuel lembrou da aula aqui e disse, em verdade, a aula foi: ser ministro é missão para homens muito corajosos, porque entregam suas vidas à causa e às ovelhas. E a irmã Lucilene, esposa do presbítero Emanuel, manda aqui também Hebreus 6, 13 a 20, que fala sobre algumas questões de juramento, da verdade e de como Deus lida com isso, com a promessa, né, de Deus. Vale conferir ali. Eu estou satisfeito. Queridos, antes de concluirmos, vou pedir para, ao final disso, o pastor Lucas orar conosco. Mas eu gostaria de lembrar que hoje nós retornamos com o nosso culto híbrido. Né? Na verdade, pela graça de Deus, nós já podemos ter a participação dos irmãos durante o culto, não apenas aqueles que servem na transmissão, que servem no louvor, que servem na ministração da palavra, mas os irmãos vão poder estar aqui servindo ao Senhor através da adoração, através do culto, né? E graças a Deus por isso. No entanto, lembrar que nós já estamos com o nosso culto agora às 19 horas e não mais às 18 horas, como vínhamos fazendo. Então, o nosso culto, tanto para você que vai participar conosco aqui, adorando ao Senhor, aqui na igreja, o culto será às 19 horas, e para aqueles que vão participar e adorar o Senhor das suas casas, através da transmissão, também lembre-se que o culto é às 19 horas. E na próxima semana, nós temos a alegria de retornarmos com a escola bíblica híbrida também. Então, ela vai ser, além de transmitida, nós teremos os irmãos participando conosco aqui da escola bíblica, né, fazendo a escola bíblica junto conosco, e para nós isso será uma grande alegria. Amém? Lembrando também que se você tem filhos, né, filhos até 10 anos, na semana que vem nós também retornamos com atividade para as crianças no culto da noite. Então, os pais podem participar e as crianças também terão um culto infantil. Nós teremos um novo formato de culto infantil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive no próximo domingo, quando retornarmos. Mas você pode trazer os seus filhos para a igreja, vai ter um tempo específico para eles durante o culto a partir da próxima semana, né? Não no domingo hoje, na próxima semana nós temos também o retorno do culto infantil. O presbítero Norton falou aqui que depois dessa aula ele vai comprar um caderninho para listar todos os termos pelos quais já firmou compromisso na vida. Muito bom, muito bom. Excelente. Uma outra coisa que vale a gente reforçar, senhores reverendos, os nossos queridos irmãos e irmãs que eventualmente quiserem e se sentirem à vontade também para isso, podem nos procurar durante a semana, né, para agendar conversas, visitas, coisas do tipo, né? Nós estamos à disposição da igreja nesse sentido. E nós temos uma ferramenta que é uma coisa assim fabulosa. Apesar que a ferramenta é um ser humano, né? Mas essa ferramenta é a secretaria da igreja. Não é bola de cristal, não. Não é bola de cristal, mas é a secretaria da igreja. Então você pode ligar para a secretaria da igreja e você pode marcar, você pode falar mal de nós, se quiser, daí o seminarista transmite para a gente vai atrás de você. Né? Mas se você precisar, se você quiser conversar conosco sobre qualquer assunto, quiser aconselhamento ou só jogar a conversa fora, talvez não tenha muito tempo para conversa fora, assim, mas se você quiser, porque o problema é que se a pessoa chegar com conversa fora, a gente vai acabar virando um discipulado, né? Não tem jeito. Mas se você precisar dos pastores, se precisar de nós, você pode nos contatar, ou pelas nossas redes sociais, WhatsApp, telefone, pode nos ligar, ou você pode marcar também com o Narciso e vir aí na igreja, a gente estará por aí, e aí a gente pode conversar, tá? Mas não, o que eu quero te desafiar é não caminhe sozinho na fé, né? Vá atrás, se não de nós, das diretorias, da sua diretoria, porque se você está na igreja presbiteriana, você faz parte de uma diretoria. Né? Você faz parte de uma sociedade interna, de algum departamento, de algum lugar. Então, procure, se você precisa conversar, se você se sente sozinho, tem algo que precisa ser organizado, enfim, na sua vida, procure os ministros, procure a igreja, né? Participe da igreja também nesse sentido. Vamos orar? Rev Lucas, você pode? Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus da verdade. E a verdade traz clareza, traz luz a todas as coisas. E o Senhor nessa manhã nos lembrou da necessidade de nós também vivemos na verdade. E mais do que a necessidade, o privilégio que é viver em meio à verdade, Pai.
A mentira, ela confunde, a mentira, ela distorce, ela traz aperto ao coração e, mais do que isso, ela traz para nós condenação. Porque a mentira não está ligada ao Senhor, mas ligada ao inimigo das nossas almas, ó Pai. E nós não queremos viver debaixo do senhorio do pecado e da mentira, mas debaixo do senhorio de Cristo, do Deus da verdade. E que a Tua verdade seja plantada no nosso coração pelo Teu Santo Espírito e permaneça em nós, ó Pai querido. E que nós possamos ter esse compromisso firmado com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é bom, com aquilo que é de boa fama, como a Tua palavra diz. Que seja isso que ocupe o nosso coração, Pai. Que nós possamos ser proclamadores da verdade, sendo aqueles também que absorvem somente aquilo que é verdade. Mas que nós sejamos também denunciadores da mentira, desmascaradores da mentira, não por um senso de justiça próprio ou de uma autoridade própria, uma arrogância porque eu sou o verdadeiro e ponto, mas porque nós amamos a verdade e sabemos qual é o benefício de viver na verdade. Então que nós não possamos negociar a verdade em prol da nossa reputação, mas que nós possamos, ó Pai querido, estabelecer o padrão da verdade em todos os lugares que nós formos, proclamando ela com os nossos lábios, atuando com ela nas nossas atitudes, pensamentos, ações e reações, ó Pai querido. Toma conta do nosso ser, abençoa as nossas vidas, nos abençoa ao longo desse dia, abençoa cada um que acompanhou a transmissão dessa aula e dispôs o seu coração diante de Deus para aprender também, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, abençoando as famílias dessa igreja, as famílias que assistiram e que acompanham essa aula, em nome de Jesus, que o Senhor possa cuidar de nós, das nossas vidas e do nosso dia a dia. E nos traz mais tarde também para acompanharmos e assistirmos e prestarmos culto ao Senhor à noite, ó Pai querido, com alegria também por vivermos na verdade do Evangelho. Cuida de nós em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.